Então, só para ter uma ideia de doença rara, também chamado de doenças órfãos, né? São doenças que não têm pai e mãe muitas vezes, assim, não tem, alguns não têm tratamento, a maioria tem, alguns levam anos a fio para fazer diagnóstico, né? Uhum. E no mundo hoje já estão descritos mais ou menos 8 mil doenças raras. Doenças raras são doenças que têm, às vezes, poucas famílias no mundo que têm, assim, dezenas de pessoas que têm essa doença. Outras doenças já no Brasil, por exemplo, tem uma doença chamada angioedema hereditário, que tem mais ou menos umas 1.100 pessoas no Brasil inteiro que tem. Mucopolissacaridose no Brasil deve ter 500 ou 600 pessoas que têm. Então são doenças que poucas pessoas têm. Uhum. Essas doenças raras, doutor, afetam pessoas em cada 100 mil pessoas, é isso? Exatamente. Então, pegando esse estima aqui em Foz, por exemplo, devem haver 150 pessoas com doenças raras. Uhum. E eu diria que boa parte delas, ou muitas delas, não tem diagnóstico, né? E ficam procurando de médico em médico até eventualmente descobrir ou acabam sofrendo sequelas da doença, né? Uma das ações que ajudam aí, pelo menos pelas matérias que a gente leu e vem acompanhando, é a questão do teste do pezinho, né? Isso. Existe um movimento muito bom, muito bacana a nível Brasil, que começou já há 2 anos atrás, que é para ampliar o teste do pezinho, né? Então, o teste pezinho oferecido gratuitamente pelo SUS e é feito ou por lei, obrigatoriamente, em toda criança que nasce em território nacional, ao nascer, e é recomendado repetir o teste na rede pública. Né? E doenças importantes, são doenças que o paciente nunca ouviu falar, na maioria das vezes, né? Mas são doenças extremamente graves e que tem tratamento, e tratando a pessoa consegue ter qualidade de vida. São doenças como fibrose cística, que afeta o pulmão, fenilcetonúria, que causa lesão cerebral, algumas doenças que fazem anemia crônica, doenças de tireoide, hipotireoidismo, que afeta o desenvolvimento infantil. Então é bacana porque detectando cedo, você consegue mudar. Doutor... Pois não. Desculpa te interromper. Imagina. Doutor, a fibrose cística, inclusive tem institucionais na televisão falando da fibrose cística, né? Que tem adultos que sempre sofreram com vários sintomas e não sabiam o que eram. É mais raro chegar à vida adulta sem diagnóstico, mas existe sim. Então, pessoas com, por exemplo, sinusite crônica, às vezes, uma minoria deles pode ter por trás fibrose cística. Adultos com doença pulmonar crônica, uma minoria deles tem como expressão fibrose cística. A maioria já tem diagnóstico ao nascer ou faz o diagnóstico nos primeiros anos de vida, né? E quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor a qualidade de vida dessa pessoa. E esse movimento que se tem no Brasil, chamado de ampliação do teste pezinho, é muito salutar, porque ele está dizendo assim, gente, tem mais doenças raras do que só essas 6, tem muito mais, né? E hoje você consegue descobrir, por exemplo, ausência de imunidade, né? Então, antigamente essas pessoas morriam, na primeira infecção já era grave, já morria, ou você fazia o diagnóstico tarde demais, aí você ia para transplante medula óssea e morria do mesmo jeito. E hoje você sabe que se eu descobrir quando nasce que tem ausência de imunidade, eu faço transplante medula óssea, vai custar R$1 milhão e a chance de sobrevida é 93%. Agora, se eu descobrir com o tempo, pelas infecções, e aí até eu fazer o transplante medula óssea vai custar R$4 milhões e a chance de sobrevida é 30% a 50%. A gente pode considerar que as doenças raras são genéticas, a maioria delas? A maioria é genética, outras não são, né? Mas a maioria é genética, tanto é que infelizmente hoje as pessoas com doença genética vai a óbito até os 5 anos, porque o diagnóstico não é feito. E essa é a razão pelo qual se luta para ampliar o teste pezinho e incluir mais doenças no teste pezinho. Na rede privada hoje, você consegue identificar até 50 doenças raras, né? Então, é óbvio que a chance do meu filho, seu filho, ter uma doença rara é muito pequena, mas você muda a vida daquela pessoa. E fora, isso é importante.
Fora o teste do pezinho, tem algum outro exame que a criança possa fazer, recém-nascida, realizado pelo SUS, que seja recomendado fazer também, Kennedy? Hoje o que o SUS oferece para identificação de doenças raras, genéticas, né, congênitas, é o teste pezinho. Então ele detecta cedo 6 doenças importantes, né? Mas a luta é para que incluir muito mais doenças para melhorar o prognóstico, a qualidade de vida de muito mais brasileiros com doenças raras. A gente escuta falar em teste de ouvido, teste nos olhos, da orelhinha, isso, né? Isso, então, isso é feito o teste no berçário, né? É feito o teste do olhinho pelo pediatra. Ele identifica um câncer raro, mas é grave, chamado retinoblastoma, e identifica catarata congênito, né? E o teste da orelhinha é feito também em berçário por todos os hospitais, pela fonoaudiologista, para identificar 1 em 500 crianças que nascem tem distúrbio de audição. E você detectando rápido permite ações, como por exemplo implante coclear, que é você colocar um sistema de audição no osso para que a criança possa ouvir e não ser surda, né? E o teste coraçãozinho é com oxímetro e avalia a oxigenação do sangue, detectando precocemente algumas doenças cardíacas. Então, cada vez mais se oferece mais e o objetivo é avançar esse sinal e oferecer mais ainda para a criança brasileira. Agora, doutor, qual que é o procedimento quando é detectado uma doença rara numa criança? Qual que é o procedimento seguinte? Então, o teste pezinho, por exemplo, né, quando detecta uma alteração, o primeiro passo é reconfirmar que isso é um fato. Daí você vai para o exame, coleta de sangue, por exemplo, tem várias técnicas de coletar e transporte para um centro de referência para validar que aquilo é uma verdade. Muitas vezes é um alarme falso. Muitos pais ficam extremamente preocupados com o teste positivo e depois são tranquilizados com o resultado normal. E tudo isso é feito pela rede pública? A rede pública faz isso para 6 doenças que ela monitora e faz muito bem. Tanto é que, por exemplo, quando há uma suspeita de fibrose cística, a rede pública paga o transporte para a criança ir para Curitiba fazer o chamado teste do suor no Hospital Pequeno Príncipe, né? E se o teste estiver positivo, lá mesmo eles já avançam na avaliação e na orientação da família. E a maioria dessas doenças tem cura? Perdão? A maioria dessas doenças tem cura? A maioria tem controle. Então, tem medicamentos, inclusive alguns medicamentos são de alto custo. Eu tenho pacientes, por exemplo, um paciente com mucopolissacaridose, de uma forma muito grave, e o custo a União aceitou pagar, ele custa em torno de 900 mil, R$1 milhão por ano. O outro paciente nosso, com uma doença também congênita, com bastante sofrimento, o custo deve sair, tentando ação judicial, em torno de 350 mil por ano. E assim, são remédios maravilhosos que mudam a vida da pessoa. E existem doenças, por exemplo, a fenilcetonúria, que além de uma dieta especial,